Olá, meus amados. Eu trago aqui a exposição da palavra de Deus para a nossa meditação no livro de Gálatas, capítulo 4, e do versículo 4, 5 e 6, que diz assim: Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sós filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai, que quer dizer Paizinho. Né? O Espírito de Deus que nos leva a clamar Pai, chamar Deus de Pai, Papai, Paizinho, né? Pois é, então aqui o apóstolo Paulo escreveu essas passagens bíblicas, é a revelação de Deus para nós, Deus se revela através da sua palavra. O apóstolo Paulo aqui está falando para os judeus a respeito da lei, o que significa Jesus Cristo veio a este mundo. Jesus Cristo veio a este mundo com o objetivo de resgatar aqueles que estavam debaixo da lei. A palavra de Deus diz que a lei de Deus tem domínio, tem um poder na vida de todo ser humano enquanto ele vive. E a lei tem uma função de condenar todo ser humano, porque todo ser humano são pecadores. Conforme Romanos capítulo 3, versículo 19, tudo que a lei diz é só para condenar o ser humano. A lei não veio cuidar da vida do ser humano. A lei não veio trazer a salvação para o ser humano. A lei veio trazer a condenação, e a lei própria mesmo apontava para Cristo, porque quando a lei condena, aponta para o Salvador, para que o pecador corra para Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo ele veio para resgatar o ser humano do poder da lei, da própria lei. Então, como isso sucedeu? Então, Jesus Cristo, ele cumpriu a lei, nasceu debaixo da lei, submisso à lei, cumpriu toda a determinação da lei. Lá em Lucas capítulo 24, versículo 43, está dizendo assim, que tudo foi cumprido, tudo que a lei dizia, Jesus Cristo cumpriu na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Tudo que a lei dizia a respeito de Jesus Cristo cumpriu. Então Jesus Cristo, ao cumprir a lei, ele foi para a cruz. Por que ele foi para a cruz? Porque a morte de cruz era uma determinação da lei, era para o ser humano morrer. Jesus Cristo disse assim, eu vou morrer por todos. Então Jesus Cristo veio nos resgatar da lei. E o preço do resgate, o que a lei exigia e exige do ser humano é a sua vida, a morte. Então o ser humano tem que morrer, porque a lei leva à condenação. A morte é o pecado e condena, e a sentença é a morte. Então Jesus Cristo morreu para nos dar a vida. Como é que nós agora podemos usufruir do benefício da morte de Jesus Cristo? Então Jesus Cristo foi para a cruz, e a palavra de Deus nos adverte para que nós possamos, assim, pela fé, nos unir a Cristo na semelhança da sua morte, conforme Romanos capítulo 6, e do versículo 3 até o versículo 7, 8, diante, diz assim: se foste unido com Cristo na semelhança da sua morte pelo batismo, também será na semelhança da sua ressurreição, sabendo que Jesus Cristo foi para a cruz, e ali também estava nós também fomos unidos com Cristo, para que o nosso velho homem Adão pecaminoso, fosse também crucificado com Cristo. Então nós morremos com Cristo. Quando a lei olha para nós, já não olha mais aquele homem pecador. Por quê? Porque a morte de Jesus Cristo passou a nós também. Nós morremos simbolicamente. A gente prova isso pelo batismo. Quando nós sejamos batizados, então esse batismo significa que nós fomos sepultados com Cristo, e também que nós fomos ressuscitados com Cristo. E nós ressuscitamos com Cristo. Cristo ressuscitou sem dever à lei. Quando Jesus Cristo foi para a cruz, ele foi devendo à lei, mas ressuscitou sem dever à lei. Nós também ressuscitamos com ele, e agora não devemos mais à lei. Nós não temos mais compromisso com a lei. A lei não tem condição de apontar pecado em nós. Por quê? Porque já foi pago, nós já morremos, e agora vivemos com Cristo. Uma certa vez, um doutor da lei foi ter uma entrevista com Jesus, por Nicodemos. Então esse chegou para Jesus, e Jesus disse assim para ele: Nicodemos, se tu não nascer de novo, tu não pode entrar no reino de Deus. Aquele doutor da lei, ele se apoiava na lei, então ele achava que cumpria a lei, e Jesus disse: se tu não nascer de novo, tu não pode entrar no reino de Deus. Então o que é o novo nascimento? O novo nascimento é ser uma nova criatura, uma regeneração que Jesus Cristo faz. Então pelo fato de nós aceitar Jesus Cristo como Salvador, que nós agora se tornamos filhos de Deus, porque nós somos resgatados da lei,
Então agora Deus deu o seu Espírito Santo no nosso coração, que nos leva a clamar, Abba Pai, ô Paizinho, Paizinho, então Jesus Cristo é o nosso Deus, o nosso Pai, nós somos filhos de Deus, porque nós temos o Espírito do seu Filho, que nos leva ao arrependimento, que nos leva ao conhecimento do seu Filho amado. Jesus Cristo se revela através da sua palavra, a sua palavra é Espírito e é vida. Então agora nós morremos com Cristo, nós morremos para a lei, nós não temos mais agora esse compromisso com a lei, o nosso compromisso está em obedecer o Evangelho de Jesus Cristo. Deus exige isso lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 e 9, diz assim, que Deus vem tomando vingança como chama de fogo contra aqueles que não conhecem a Deus e contra aqueles que não obedecem o Evangelho de Jesus Cristo. Esse vai sofrer penalidade, vai sofrer eternamente a consequência dos seus erros. Por quê? Porque não obedece o Evangelho de Jesus Cristo, não recebeu o benefício da morte de Jesus Cristo. Pois quem aceita Jesus Cristo como seu Salvador também se considera morto para o mundo, morto para o pecado, morto para a lei e vivo para Deus. Romanos capítulo 7 e do versículo 4, o apóstolo Paulo diz assim, vós, irmãos, relativamente estão mortos para a lei, para se unir a Cristo, para que dê frutos a Deus. Então, a nossa relação com a lei foi limitada, foi cancelada. Por quê? Porque Jesus Cristo assumiu tudo que a lei exigia para o ser humano. Então, agora Jesus Cristo assumiu e agora nós vamos seguir Jesus Cristo em novidade de vida, andando em espírito e em verdade. Agora nós não somos mais guiados pela lei, como nunca fomos, mesmo nós gentios não recebemos a lei, recebemos o Evangelho de Jesus Cristo, como está escrito lá em Efésios capítulo 1, versículo 13, diz assim, vós que ouviste o Evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Isso significa dizer que nós somos criaturas de Deus, nós somos agora propriedade exclusiva de Deus, que Deus nos comprou, nos resgatou da lei, através do sangue de Jesus Cristo, com a morte de Jesus Cristo e a ressurreição de Jesus Cristo, nos garante a vitória, e agora nós somos carimbados, nós somos agora selados, nós somos agora autenticados com o Espírito Santo de Deus, como criatura de Deus, como propriedade exclusiva de Deus. Se você tem uma propriedade, você vai ao cartório e carimba, autêntica, né? Então vai tirar aquele documento, como aquele documento agora prova que aquela propriedade é sua. Então a prova que nós temos, que nós somos propriedade exclusiva de Deus, é o sangue de Jesus Cristo na nossa vida, é o Espírito Santo de Deus na nossa vida que nos carimbou, nos autenticou, nos selou. Amém? Glória a Deus, aleluia, que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde o seu infinito amor para sempre. Amém.